Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. A gente está transmitindo pelo Facebook e amanhã vai estar no YouTube. A gente está respeitando o decreto municipal, né? Por toda a sua exigência sanitária. Hoje a gente vai ter a Eliane Bailão e a gente vai começar aqui com uma página do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Item 76. Na propaganda eficaz. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista, está no Evangelho de João. Há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-los aos outros, mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista nessa mensagem é significativa. Traz um programa a todos os que pretendem funcionar em serviço de precursores do Mestre nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos da forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Aqui o meu entendimento é que, sempre magistral do Emmanuel, de que, antes de mais nada, a gente precisa edificar o Evangelho em nós mesmos. Se a gente pensar que tem gente que é impulsionado por uma fé, ou ele descobriu algo novo, ele quer logo passar aquilo para alguém, e antes dele vivenciar aquilo para ele já se empolga, né? Então, antes de mais nada, de eu vender algo que eu ainda não acredito, eu vivenciar e depois o meu exemplo vai ser minha forma de evangelizar. Nós vamos fazer a prece agora para passar a palavra para ele, tá bom, gente? Pai de infinita bondade, mais uma vez a gente se reúne em seu nome, agradecendo a oportunidade, a tecnologia que faz a sua palavra ser estendida aí para todos os lugares do mundo, pedindo a proteção divina dos nossos mentores da casa, Bezerra de Menezes, assim também como os mentores da Eliane, que ela possa proferir a palestra dela brilhantemente e atinja o coração de cada um que está aqui. Assim seja, obrigado, Senhor. E com a palavra, a nossa irmã Eliane. Muito chique, né? Hoje, pode já. Boa noite.
Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa estar em nossos corações. Acho que o nosso irmão adiantou um pouco aqui a nossa fala. Importante. Eu vou dar 30 segundinhos para vocês lerem essa poesia. Isso é uma poesia cantada. Quem consegue ler, lê. Quem não consegue ler, eu posso ler também. Se vocês preferirem. Posso ler? Pode ler. O tema da palestra hoje é o cristão no mundo. Pode ler? Pode ler lá. Jesus, tanto tempo já se passou e ainda estamos aqui, a repetir velhas lições, em nosso olhar, a mesma dor. Jesus, hoje ainda no monte estás esperando por nós. A tua voz ainda está no ar, perfuma a imensidão. Mestre divino, acenda em nós a imensa luz do teu sublime amor. Jesus, nossos passos ainda estão 2000 anos atrás. Ainda não sabemos onde ir e o que fazer de ti. Mestre divino, nos ensina a viver em ti, encontrar a paz, eterna paz. Isso aí é como se fosse uma prece, né, do Eduardo Barreto. É uma música, se vocês quiserem procurar, ela é muito bonita. Mas o que é interessante aqui é que ele começa a refletir de quanto tempo já se passou e a gente ainda está aqui a repetir velhas lições. Né? E por muitas vezes em nosso olhar a mesma dor. De que dor que ele está falando? Ele está falando do sofrimento, de que muitos de nós ainda passamos por alguns sofrimentos. Vai ficar mais fácil. E a gente percebe que essas repetições de lições, elas têm um porquê da gente estar ainda repetindo lições e ainda com um olhar de dor. Difícil a gente dizer que hoje, principalmente nos dias de hoje, nas dificuldades que a gente tem enfrentado com a pandemia, né? Com as dificuldades financeiras, com os desempregos, né? Com as doenças que hoje estão muito em voga, né? Que é a questão da depressão, da ansiedade. Quem de nós não tem um probleminha de ansiedade? De não se preocupar antes das coisas. A gente fala por si mesmo, né? As preocupações que a gente tem. E quando a gente vai se inteirar mais sobre o assunto da ansiedade, dessas preocupações que a gente tem, se a gente for lá em Mateus, em outros registros dos apóstolos, a gente vai perceber o quanto Jesus nos chamava a atenção em relação a isso. Em vários versículos a gente percebe, né, da preocupação que a gente tinha do dia do amanhã, quando ele diz para não se preocupar, porque olhar os lírios do campo, eles não descem, não criam. Quando ele diz que muitos daqueles que sofrem serão consolados. E em N momento Jesus já nos alerta a questão da ansiedade, das preocupações, porque ele nos chama a atenção em relação à fé. Então, o Eduardo Barreto, eu acredito que quando ele escreveu essa canção, ele deve ter pensado assim: o quanto de nós ainda não entendemos esse Cristo, esse Jesus que esteve conosco, que deixou aí os ensinos, não escrito por eles, a gente sabe disso, né?
O evangelho foi muito de oralidade, depois a gente sabe que os escritos os pergaminhos eram coisas muito caras, não era todo mundo que tinha. Tanto é que o próprio Paulo de Tarso ele ganhou, né, o pergaminho para poder estudar. E depois a gente percebe aqui que mesmo que os nossos passos ainda estão, né, um pouco atrás, mas ele pede, quer dizer, a gente pede a Jesus que ele possa nos ensinar a viver em ti, quer dizer, viver nos exemplos do Mestre Jesus. Questão 625 no Livro dos Espíritos, né? O modelo que Deus deixou na Terra, perfeito, para que a gente pudesse seguir. É a menor resposta que tem no Livro dos Espíritos, que é Jesus. Jesus é o guia, ele é o modelo. É ele que a gente deve imitar. Embora a gente esteja imitando um monte de coisa errada. Mas aí, como o tema é o cristão no mundo, então, primeiro a gente vai questionar o que é ser cristão. Depois a gente vai questionar se os adeptos ao Espiritismo também são considerados cristãos. Será que a gente é considerado cristão? Como é que a gente responde isso para as pessoas que acreditam que não somos? A gente responde com uma resposta bem bonita, né? Tem gente que gosta, não, é o Espiritismo fundado por Kardec. A gente fala até fundado, né? Não fala nem codificar. Quer até explicar aqui também o que é isso. Demanda tempo. Mas é porque a gente tem falta de caridade. Porque isso é importante a gente falar com carinho, como a página nos mostrou, né? A gente não precisa de uma coisa nova querer que o outro também se adapte a coisa nova. Forçando, né? Uma coisa que não força. E o que é ser cristão no mundo? Essas três questões é que a gente vai deixar para a gente desenvolver de certa forma o tema. O que é ser cristão a gente pode deixar depois, mas eu gostaria de saber se vocês sabem se os adeptos do Espiritismo são considerados cristãos. O que vocês acham? Sim, né? Quem é que lê a Bíblia? Tem que ler a Bíblia, gente. Não tem jeito, tem que ler a Bíblia. Né? Tem que ler a Bíblia, o Novo Testamento, o Velho Testamento também. Isso é uma orientação que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no inicinho lá, né? Que ele fala dessa importância de a gente saber. Por que a gente tem que saber? Porque até para julgar, a gente tem que contextualizar. A gente tem que saber o contexto histórico, o porquê daquilo. Quando a gente faz esse percurso pela história e a gente vê um monte de coisa boa que aconteceu, mas um monte de coisa equivocada que aconteceu, a gente consegue perceber até a lei do progresso, por mais que ela seja lenta. Por que é lenta? Porque nós ainda estamos andando com o passinho de tartaruga nesse sentido de ser cristão. Então, Emmanuel, ele responde essa questão para nós. Não assim diretamente, mas ele vai responder. Que está no livro Consolador. As religiões que surgiram no mundo antes do Cristo tinham também por missão principal a preparação da mentalidade humana para a sua vinda. Então, os espíritos que reencarnavam, eles já tinham, de certa forma, né, já tinham lá direitinho o que iam fazer. Mas essas religiões auxiliaram essa vinda do Cristo? Será que sim? Será que não? Mesmo que a gente tivesse lá o politeísmo, o paganismo, será que sim? Será que não? E aí, o Emmanuel vai nos mostrar essa questão. Olha, todas as ideias religiosas, que é religar a criatura com algo divino, né? Que as criaturas humanas traziam consigo do pretérito milenário, destinavam-se a preparar o homem para receber e aceitar o Cordeiro de Deus, com sua mensagem de amor perene
e reforma espiritual definitiva. O cristianismo é a síntese em simplicidade e luz de todos os sistemas religiosos mais antigos, expressões fragmentárias das verdades sublimes trazidas ao mundo na palavra imorredora de Jesus. Os homens, contudo, não obstante todos os elementos de preparação, continuaram divididos e, dentro das suas características de rebeldia, procrastinaram a sua edificação nas lições inovadoras do Evangelho. Então ele aqui explicou um monte de coisa, né? Além dele falar que a importância dessas religiões que vieram antes, imagina, né, como foi importante Moisés, né? A questão do monoteísmo, personificada por esse homem, ela é muito importante. O Abraão também é muito importante. O judaísmo ele é muito importante. Imaginem nós que quando a gente vai ler um pouco mais à frente, e quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente vê que eu não vim destruir a lei, a gente percebe isso muito bem. O que Jesus fala é que ele não veio destruir a lei de forma alguma, mas ele veio dar cumprimento. E ali ele está falando que todas essas vieram para citar, porque são ideias. A gente começa a pensar. O povo era bárbaro. Tinha que ter pelo menos, né, alguém colocando ordem. Alguém dando ordem. Para que muitos pudessem obedecer e entender. Isso tudo é progresso, né, gente? Isso tudo é caminhada. Isso tudo é caminhada. Mas depois, o mais interessante é que o cristianismo, quando ele fala que é a síntese da simplicidade e luz de todos os sistemas religiosos mais antigos, que são expressões fragmentadas das verdades sublimes. Então, todas as outras, elas trouxeram alguma coisa, mesmo que fragmentada. Depois tem uma outra questão que ele vai falar ali, que é bem interessante, que a gente vai perceber o quanto a gente não sabe utilizar o conhecimento ainda. Ou o quanto a gente deixa os desejos centrais, o orgulho e o egoísmo não fazer com que as coisas caminhem do jeito que deveriam. Reconhecendo-se de que várias seitas nasceram igualmente do cristianismo, devemos considerá-las cristãs ou simplesmente expressões religiosas insuladas da verdade de Jesus. Olha que interessante. Ele vai falar o seguinte: todas as expressões religiosas nascidas do cristianismo se identificam pela seiva do amor, do tronco que a congrega, apesar dos erros humanos dos seus expositores. Apesar dos erros humanos dos seus expositores. Os sacerdotes das mais diversas castas inventaram os manuais teológicos, os princípios dogmáticos e as formas políticas. Todavia, nenhum esforço humano conseguiu demonstrar a claridade divina do amai-vos uns aos outros, base imortal de todos os ensinos de Jesus, cuja luminosa essência identifica as castas entre si em todas as posições e tarefas especializadas que lhes forem conferidas. Então, vamos entender que se todas aquelas nascidas do cristianismo, ou que seguem as máximas do Cristo, ou que tem Jesus como exemplo vivo, né, daquele modelo que a gente deve seguir, o Espiritismo tem essência cristã. Nós reconhecemos em Jesus o modelo. Kardec, quando faz esse questionamento, os Espíritos deixam claro: Jesus, o Espírito que veio à Terra, perfeito, né? Aquele que recebeu um pedaço do sol, aquele que tem uma pleia de outros Espíritos para auxiliar. Então, esse Espírito é o nosso Espírito que a gente deve seguir. É o mais perfeito que a gente tem. E aí a gente vai vendo que toda a boa nova que Jesus traz com ele, né, para nos ensinar,
Depois que ele diz que não veio destruir a lei, a gente percebe o quanto nós precisamos realmente colocar esse cristianismo redimido. E notem que ele fala assim: os sacerdotes das mais diversas castas inventaram os manuais teológicos. O homem. Depois ele diz assim: os princípios dogmáticos. Doutrina espírita tem dogma? O único dogma que a gente tem é a reencarnação. Mas nós não temos dogmas. A gente não tem o casamento, né? O batismo, porque o nosso entendimento nesses itens é outro. Depois ele diz assim: nem fórmulas políticas. Não vamos entrar na questão da história, mas se a gente for ver o curso da história, quantas vezes a igreja se prestou o serviço daquilo que se dizia da política do momento. Quantas nações brigaram por conta, né, da igreja entrando nos lugares, ou então os lugares políticos entrando dentro da igreja. Isso aí a gente pode ver lá na história. E tem vários filmes também que mostram isso, né? Se quiser vai ser mais rápido. Então, por lideranças, por isso que ele fala, sacerdotes que desviaram o verdadeiro sentido da coisa. Isso em tempos passados, mas isso em tempos de hoje. Infelizmente, a gente tem que ser verdadeiros. E não só em outras religiões, porque nós espíritas não somos os bonzinhos da história, não. A gente tem um monte de lenha aí, né? A gente fez um monte de coisinhas equivocadas. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente é liderança, né? Quando a gente vai ter um entendimento, até do entendimento quando Jesus diz assim: ide e pregai, isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque o que a Eliane está falando aqui está servindo primeiro para mim. Não está servindo tanto para os outros, mas primeiro para mim. Agora é evidente que o tempo que eu ganhei lá estudando, que eu estou passando, alguém está aprendendo alguma coisa. Pode ser que sim, pode ser que não, mas alguém deve estar aprendendo alguma coisa. E quando alguém aprende alguma coisa que serve para ele, que faz refletir, isso é bom. Mas a gente, infelizmente, tem, nos dias atuais, milhões de pessoas sendo levadas a pensar num Cristo morto, num Cristo ainda vingativo, e quantos não estão fazendo das instituições religiosas lugares de vendas, de milagres. E às vezes as coisas assim chegam a ser absurdas, infelizmente. E para isso a gente precisa orar, para o coração ser tocado, sei lá, pelo arrependimento. Eu não sei vocês, mas alguém aqui já sonhou em que o anjo da guarda, um amigo espiritual chama a atenção? Não é brincadeira, não. Ninguém nunca teve um sonho assim, não? Não é brincadeira quando o Espírito chama a atenção. Ou quando você tem um sonho que percebe que foi angustiante, no outro dia você começa a refletir nas coisas, nas suas atitudes. E isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Então, quando ele fala aqui, ele está falando de nós, dos sacerdotes, das outras instituições religiosas, mas de nós também. Então a gente tem que ser fiel ao que a gente fala. E quando a gente é fiel nas coisas que a gente fala, a gente tem que ser fiel no estudo também. O estudo é muito importante. Porque como que eu vou atender um indivíduo que vai entrar pelaquela porta que ele pode estar com processo obsessivo? Então quando a gente está em busca, estudando, não precisa ser expert. Mas quando a gente tem boa vontade, mais discernimento, a gente faz um bom atendimento. E caridade no coração, porque senão não funciona também não.
Como é que a gente vai falar para o outro como é a nossa religião? Ah, não, a minha religião é assim, você vai lá, se espalhece, toma passe. E às vezes a gente entra para a câmara de passe e o passe é refratário, porque a gente não está nem pensando, nem fazendo prece, né, para receber. Então vamos passar. E aí o Cristo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la e desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido, adaptá-la ao grau do adiantamento dos homens. Isso é tão interessante. Vou dar uma dica de um livro que é muito bom de ler, que é o Boa Nova. O Boa Nova ele é interessante, que ele vai contando umas histórias. E tem uma história que Jesus não consegue entrar em Samaria. Ele não consegue entrar. Então eles já tinham o hábito, o costume de tudo mandar alguém praguejar, alguém mandar uma coisa assim. Né? Tem problema não, lá na frente sabe aquele negócio assim? E aí com isso um dos discípulos fala assim, nossa, a gente podia jogar bola de fogo. Você quer que eu peça ao pai para jogar bola de fogo? Porque isso aí era a prática deles, era o entendimento que eles tinham. Só que eles estavam agora com Cristo, então eles tinham que mudar. E Jesus não chama atenção ríspido nem nada. Depois Jesus orienta, explica com maior calma. A gente que é mãe, vocês têm noção, a gente já fala alto, já briga com a criatura, ninguém aceita. Infelizmente, felizmente hoje a gente não tem aceitado muita coisa não. Depois Jesus, ele tinha uma paciência assim, com todos eles, porque cada um tinha uma característica diferente. Né? A gente vê o Pedro com essa forma dele mais simples, mais bruto, né? Ele era mais rígido e tal, mais sisudo. Mas quando a gente vai ler Paulo Estevão lá, que dá uma discussão entre ele, Tiago, o que mais? O Paulo não querendo que mudasse a forma que Jesus deixa, né? Porque na verdade o Paulo ele rompe com o judaísmo, né? Aquela coisa do judaísmo mesmo dele, de perseguidor, mas quando ele chega na casa do caminho e que ele vê o novo, aí realmente, como diz nosso irmão na parte, ele quer colocar da forma que tem que ser. Só que ele não consegue entender o quantos estavam vindo, e Tiago ainda achava que todos tinham que ser circuncidados, porque era uma prática do judaísmo. Quer dizer, ele ainda não saiu daquela prática dele. É difícil a gente mudar. O novo, ele é difícil às vezes, né? A gente se adaptar. Eu vou dar o exemplo da minha mãe. A minha mãe se adaptava muito fácil com as coisas modernas. E hoje a gente vê pessoas até muito mais novas tendo muita dificuldade com as questões da tecnologia. Então, é mais ou menos isso. Ele tinha dificuldade de se desprender daquela prática do judaísmo. E Paulo já queria trazer o certinho lá, moldurado, mas na fala um pouco. E aí o Pedro, já não era aquele Pedro, que já teve a experiência de negar, aí o Pedro, ele é o conciliador. Ele, não é assim que funciona não, calma, vamos fazer assim. Quem lê Paulo Estevam se apaixona, porque a gente começa a aprender a ser mais paciente, né? Ser mais paciente, perceber o quanto a gente ainda é imperfeito, o quanto a gente ainda não percebe as nossas dificuldades, mas que a gente tem que ter a humildade de reconhecer, de fazer a mudança necessária. Lembra do Zaqueu, né? Toda a dificuldade, mas querendo mudar. E por vezes a gente está num patamar que a gente acha que o outro não é nada, né? E a gente não deixa o outro mudar também. Porque a gente só tem referência do outro e das coisas ruins que ele fez. Briga com um amigo, que tudo de bom que você fez, apagado. E por vezes a gente não aprende a fala, o jeito de falar. E hoje
fui fazer exame, fui batendo papo com o Fábio, meu marido, e aí ontem 2 alunas conversando, eu dando aula, elas conversando, ela falou assim: você não lembra, mas eu lembro. Aí a gente fica olhando em pé, o professor fofoqueiro, a gente fica olhando em pé. Aí ela falou assim: quando vocês brincavam e me colocavam de café com leite, você acha que eu não sabia o significado do café com leite? Eu sabia, isso me machucava. Você vê como é que a gente não percebe a fala, que a gente não raciocina para fazer as coisas. Quer dizer, olha a mágoa dessa menina, né? Agora, lógico, ela vai superar isso evidentemente, com certeza. Mas você vê que ela percebia, mesmo sendo criança. E aí eu falei para o Fábio assim: você vê uma criança tendo essa fala. Quantos de nós, às vezes, falamos para o outro, magoamos, não estamos nem aí, ou quando o outro também, às vezes, nos magoa e a gente guarda, né? Porque a gente gosta de guardar tudo. É bem interessante. E quando Jesus fala que ele não veio destruir a lei, porque ele veio nos dar exemplo. Ele já começa pegando os 10 mandamentos, dizendo assim, para nós, que além de toda aquela regra ali, mas ele tinha que dar um novo, né? Ele tinha que ampliar um novo mandamento, que era não só amar, né, ao meu irmão, mas também amar os inimigos. Porque na lógica a gente sabe que todos somos filhos de Deus, então ele tem que amar teu inimigo. Porque todos nós um dia chegaremos a ser espíritos perfeitos. Lógico, em relação ao Pai, né? Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus, para com o próximo, base da doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores. É uma das práticas exteriores que era muita preocupação do dia de sábado, né? Aí Jesus vai lá e quebra. Porque não existe dia para fazer caridade, nem para trabalhar comunidade. Agora, então, que não tem mesmo. Agora nós estamos trabalhando em qualquer lugar. Agora a gente entendeu, né? Porque se é médico 24 horas, em qualquer lugar. Evidentemente, você não vai ficar dando passividade, né? Não é isso. Mas Jesus, no dia de sábado, ele foi e curou. Ele foi questionado por isso. Mas mostrando para nós que não existe dia para fazer o bem. O bem tem que ser praticado todos os dias. Então, ele acaba com essas práticas exteriores, a preocupação de dar lá a oferta. Essas são as preocupações que a gente tem, de andar muito bem, né? Organizado. Aí ninguém sabe que a gente é um bando de fariseu, ele não está sabendo. Ele, ao contrário, os modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que a reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Acrescentando aí ele diz, né, estão a lei e todos os profetas. Então imagina que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Tem um versículo que às vezes a gente fica pensando assim, mas como assim? Que Jesus fala que a gente, para segui-lo, nós precisamos deixar tudo. Uma das coisas também que ele fala com um jovem rico, né? Larga tudo aí, meu filho, me acompanha. Não dá não, me dinheiro, é difícil. Mas quando ele fala isso, é justamente nessa produção de fé. Da gente acreditar que nós estamos na terra de passagem, que a gente veio, encarnou, desencarna, reencarna, né? E vamos nos reajustando. Para justamente a gente não ficar apegado a tantas e tantas coisas que nos perturbam, que nos preocupam. Hoje, o que mais nos preocupa aqui? É pegar o tal do corona. Nós não estamos preocupados com esse corona. E é para estar. Não é para deixar de estar, não.
Não é para deixar de estar. Preocupação, a gente tem que ter responsabilidade com a nossa vida, com a vida do próximo, mesmo. Aí vai falar, mas morreu porque estava no quadro carro. Ninguém precisa fazer roleta russa com a vida. É a mesma coisa o jovem passando lá embaixo com a moto, pinou, fez, aconteceu, desencarnou. Estava no quadro? Não estava no quadro carro, gente. Nós temos que tomar cuidado com os suicídios indiretos, então a gente se cuida. Se tiver que ir, vai, mas não provocado. É a mesma coisa a gula, né? É a mesma coisa pensar demais em coisa equivocada. Você perturba a mente. Começa a fazer um monte de coisa, é célula, a gente adoece as células. Se a gente entende que o passe altera o campo celular, o pensamento, então, altera também. Por isso a gente tem que pensar bem. Quando a gente fala do amar ao próximo, Jesus vai deixar muito claro isso. Aí está a base de ser cristão. Amar o próximo. E o próximo, ele não tem nome, endereço, característica, não tem nada. Ah, mas eu não consigo amar o fulaninho que me perturba. Não tem problema não, gente. Não tem problema não. Né? Começa não desejando mal para o fulaninho. Exercita. Começa orando para o fulaninho, então se dê bem. Quem está bem não perturba ninguém. Vai por mim. Então a gente tem que estar sempre, como diz o Max, meu irmão, vamos comprar boas energias. E demora, né? Só a maturidade. Tem coisa que dá vontade de falar. Fica aqui, ó. Sabe aquele negócio que fica na língua? Aí eu tenho que começar a raciocinar. De vez em quando também, viu? Aí eu falei assim, será que vale a pena? Vai me dar o que isso aí? Vai me dar problema, então eu vou ficar quieta. Mas eu preciso falar? Então tem que falar. Ah, como é que é o jeito que eu vou falar? Aí tem que raciocinar o jeito que você vai falar. A mulherada, não, deixa eu falar, a mulher ela deve evoluir, gente, desculpa, né? Feminismo barra, ela deve evoluir muito. Porque a mulherada, quando fica de TPM, ninguém merece, então somos três. Mas as minhas meninas ninguém merece. A gente já sabe, assim, até eu veio uma semana, né? A Maria evoluindo, escolheu a família que quis, não posso fazer nada. Mas a gente já percebe. Então eu agora estou aprendendo. A fulana, quando está assim, eu falo o menos possível. Porque eu também fico, que não me aguento. Né? Os hormônios ficam todos estremecidos. Então a gente tem que começar a entender certas coisas. É exercício. Então, fala pouco, mas faz a caridade. Porque o que ele está falando aqui, amar ao próximo é fazer caridade. Trabalho voluntário. Ou quem não tem trabalho voluntário, faz a caridade de uma outra forma. Tem N situações, principalmente as materiais para se fazer. Ou aquelas que a gente já vê aí, né? O pessoal do PAS que vai lá, né, visita o Vinícius, vai no Manuel, vai em tantas outras casas. Eu dou aula para umas netas de uma senhora, ela falou assim, eu não tenho pedido no centro por causa das meninas, mas o Aidar me ajudou tanto, que eu nem sabia que a Fernanda estava aqui. Isso é bom de ouvir, né? Porque com certeza a gente deve estar rolado nessas preces, né? Vai ver alivia, né? Quando se encarna, vai dar aliviada na gente, tá? O Espiritismo, então, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. O Espiritismo, então, não veio destruir a lei cristã, mas dar a execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa, explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica, principalmente quando a gente vai passando lá no outro capítulo que a gente vê, ninguém pode, né, ver o reino dos céus se não nascer de novo. O reino dos céus é quando a gente realmente vai estar numa plenitude, numa felicidade, mundos melhores. De que forma isso? Passando pelo processo encarnatório. Quantas vezes forem necessárias. Existem aqueles que vão. Vão. Entendeu? Fez bonitinho, obediente, vai, né? Quanto mais você
aprende essas coisas, quanto mais você quer ficar conectado com Jesus, com os bons espíritos, ou com aquelas ideias fraternais, porque não quer dizer que a pessoa não tem nenhuma religião, que ela não pode ser um espírito melhor. E às vezes a gente tem visto aí que tem muita gente melhor do que a gente, que fica estudando, né, um monte de coisa, não quer dizer nada. Quer dizer que essa pessoa vai caminhar um pouco mais rápido às vezes, porque ele está mais conectado a Deus, muito mais às vezes do que a gente que fica lendo aí bastante, estudando, ou tentando fazer a caridade material. Como é ser cristão no mundo hoje? Tem que ficar vigiando a hora, que é até 8h30? Tá bom. Como é ser cristão no mundo hoje? O mundo hoje está complicado, especificamente o nosso país. O que nós temos que fazer com tudo isso? Ser cristão de que forma? Jesus deu uma dica para nós: fazer ao outro aquilo que queres que faça contigo. Então tem que pensar bastante. Vou fazer isso? Vai prejudicar meu irmão? Vai prejudicar meu irmão? Vai me prejudicar? Porque ninguém pensa na gente, vai me prejudicar? Tem certas coisas que prejudicam. E muito, não é pouco não. E não é só na fala, nas atitudes. É raciocinar o que a gente está fazendo. Existem duas leis, né, gente? A lei dos homens e as leis divinas. E nas leis dos homens, tem um monte de falha. A gente sabe que, por vezes, a gente tem até alguns direitos, mas alguns direitos é imoral. Eu me recordo que em casa somos 3 moças, né? Não teve lá o ajuda de custo do governo federal. Então, nós não pegamos. É direito? É direito. Mas para nós é imoral. Que a gente tira até alguém. Ah, mas você precisa? Eu preciso. Vamos combinar, né? Você tem que pensar. O que eu estou jogando no meu lixo? Não dá para jogar nada fora. Porque tem países aí morrendo de fome. E tem brasileiros morrendo de fome. A pandemia veio, que a gente deve ter alguma razão divina, que a gente não sabe em si, mas é tudo resgate se a gente for analisar. Porque por mais que a gente nem desencarne com a doença, a gente está no meio de uma situação em que todos nós, inseridos, a gente precisa ajudar uns aos outros, que esse é o alerta. Há pouco tempo atrás, chegou o Pedro Neto lá da Advertência, com a esposa me contando. Tinha uma criança que perdeu o pai e mãe. Como é que faz? Criança de 3 anos. A gente para pensar nisso. Você vê que a condição de vida da gente é ótima, né? Em casa, roupinha, tá todo mundo aqui, ó. Mesmo a roupinha antiga, a gente põe, bom de roupa de frio, é isso, né? A gente põe no sol, lava, né? É só no próximo ano as pessoas já estão esquecidas. Quem tem preocupação dos outros saber se está repetindo roupa. Você vê, a gente tem tudo. Então, como eu vou ser cristão no mundo de hoje? Hoje, Volta Redonda. Nós sabemos quantas pessoas estão passando fome? Nós sabemos quantos dos nossos amigos que não estão vindo na casa espírita porque o medo assola, infelizmente. Aqui tudo bem que está todo mundo aí, ó, né, separadinho, né, tem recurso, o alto está aqui. Como é que a gente faz com os nossos irmãos que não estão podendo vir? A gente tem pensado neles também? Como é que a gente faz no momento do princípio que ninguém sabia de nada? Quantas famílias ficaram sem cestas básicas? E infelizmente, gente, a questão material ela é muito forte. Ela é muito forte. A gente acha que não. Quando Jesus fala que não tem que fazer caridade, ele tem que fazer mesmo. E às vezes dentro do lar. Às vezes um parente nosso está passando aperto. E por quantas vezes dessa falta de fraternidade que a gente tem,
Ah, não, deixa o fulano lá no canto dele, é no meu canto. Você pode deixar o fulano no canto dele e você no canto. Você não precisa estar na casa do fulano todos os dias. Mas mesmo que o fulano não te responda um telefonema, você nunca deixa de ligar para o telefone. Para o seu irmão, para o conselheiro, para os seus parentes. Eu tenho irmão que demora um ano para me responder. Eu tenho acostumado. Mas eu mando sempre a mensagem. Oi, tudo bem? Feliz Natal. Até hoje não tive resposta de Feliz Natal. Mas é o jeito dele, não tem problema. Quando encontra, faz festa. A gente sabe que tem um carinho ali. Mas vem até minha mamãe, gente, pelo amor de Deus. Mas a vida está toda atribulada para todo mundo. Todo mundo tem as suas tarefas, suas dificuldades. Mas a gente precisa conviver com os nossos. A gente precisa conviver com os nossos. Quando Jesus fala da família, ele fala da família universal, dando um outro exemplo para nós. Mas nós precisamos cuidar do mundinho interior, do mundinho que nos cerca, porque senão vai ficar difícil. A gente não vai conseguir ser cristão no mundo. Eu não posso deixar de educar meu filho, que ele não pode tirar nada do outro. Porque não adianta reclamar de um corrupto, que se porventura ele não teve uma educação de dizer, né, da propriedade alheia. Ah, está lá no livro dos Espíritos, propriedade alheia. A gente não pode deixar de falar. Eu não posso deixar de dar ao meu filho os valores morais. As preocupações não são tão outras, diversas. As pessoas são preocupadas no tênis, na marca, no bom colégio. Quando chega um pai em casa falando assim, eu vou botar num bom colégio, olha, junto mesmo uma dor. Sinto dor das pessoas não darem valor aos professores que a maioria trabalha em 3 redes. Na particular, na prefeitura, no estado. Eu fico pensando nessas coisas assim comigo. Tem que dar valor, tem que cobrar do filho. A escola boa é o aluno bom. Eu costumo colocar para as menininhas quando chegam lá, aí eu ponho Vida de Maria. Quem tiver oportunidade na Universidade Federal de Minas Gerais, Vida de Maria, eu coloco a Vida de Maria. Vocês assistem TikTok, gente, pelo amor de Deus. Porque vocês leem. Ler é uma bênção. A minha mãe foi semi-analfabeta, ela lia com mais proficiência do que muita gente aí. Porque ela ficava vendo a menininha da fazenda aprender com o professor particular. Eu coloco esse filminho para as menininhas, Vida de Maria. É triste, é para ficar triste mesmo. Você dá valor que você tem. Então, ser cristão no mundo hoje é educar as nossas crianças, educar os nossos jovens, olhar para eles, dar atividades, ocupar a mente. Não quer dizer que o jovem não vai sair, ele vai sair, ele vai passear, mas lá ele vai ter um comportamento diferenciado, com certeza. Não vai entrar por esses caminhos tão loucos. E se entrar porventura, porque tem alguma questão do passado, aí a gente entra. E entra com mais facilidade, porque lá de criança a gente já ensinou outras coisas. Modifica, gente. Estou falando sério. As pessoas não estão deixando os filhos, né? Deixando a evangelização. Oferece Jesus. Não, mas o indivíduo tem que ficar lá no grupinho, né? Porque como é que ele vai ficar fora do padrão? Não tem padrão, não. Padrão agora é ser melhor. Quando a gente fala da separação do joio do trigo, é o que está ocorrendo agora. A gente tem que escolher o lado. Jesus, quando escolheu o lado, ele fala que não quer ninguém morto. Ó, isso aí eu não quero, propina, muito obrigado, não aceito. Quantos telefonemas, depois de perguntar, meu marido está lá atrás, quietinho, que ele chegou agora do trabalho. Mas quantos telefonemas a gente não recebe de aluno falando assim, que eu estou na engenharia, tem como você fazer uma prova para mim? Quanto o senhor cobra? É brincadeira, gente. Aluno fazendo engenharia. Aí vai construir um prédio desse, aí o prédio cai. É brincadeira. Então é não. Esse é ser cristão no mundo. É não. Não levar vantagem nas coisas. Não tirar as coisas do outro. Não ficar fazendo fofoca do indivíduo, dar problema, dar rolo. Você levanta um falso testemunho, olha o problema que a gente arruma. Quantas e quantas pessoas não devem ter desencarnado por conta disso? Um monte.
Quantas e quantas pessoas não casaram até obrigadas por conta de uma fofoca? Eu conheço. Existem obstáculos? Qual é o maior obstáculo que a gente tem para ser cristão no mundo? Aí o livro dos Espíritos responde, gente, ó, sinto muito, eu tenho que falar. Entre os vícios, qual podemos considerar o radical? Egoísmo. Quantas pessoas, o meu cunhado sabe, o meu cunhado Marli, gente, quando veio da Bahia, eu acho que ele mistura baianês com carioquês, fica melhor. Mas ele falou assim, ó, essa daí é acumuladora. Falando do menino, é acumuladora, tá acumulando. Não acumula não, gente. Deixa a energia passar. Não tem que acumular nada. Egoísmo, né? Eu gosto de ficar agarrado no negócio. Egoísmo. Nós somos egoístas, ciumentos, invejosos. Esses são os obstáculos. O obstáculo maior é a gente mesmo, que a gente tem que vencer mesmo, né? Dizem que tem que matar o homem velho. A gente não mata o homem velho, a gente mata a nossa história. Não tem isso, não. A gente tem que transformar esse homem velho, né? Um homem novo em que sentido? Nas máximas do Evangelho de Jesus. Não impor ao outro o que eu penso. Até porque numa casa onde as pessoas pensam diferente, religiões diferentes, a gente tem que respeitar. Mas não deixar de falar do Cristo, mesmo que a gente fala de uma outra forma. Na verdade, a gente tem que aprender a falar como Cristo, né? Por parábolas. Ou então fazer o outro raciocinar. Às vezes tem gente que pergunta assim, sabe como é que as perguntas assim, tipo vou matar o espiritismo agora? Tempo atrás me perguntaram, eu falei assim, então, o espiritismo não fala disso não. Porque a máxima é ter caridade com o indivíduo. Então não importa quem é o indivíduo, porque senão já viu, né? Se é uma polêmica desnecessariamente que nem tem. E sendo o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? Aí ele disse, não, peraí, calma, também precisa ficar nervoso. A gente é egoísta, eu orgulhoso ainda, tá? Mas ele fala assim, à medida que os homens esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às coisas materiais. E em seguida é necessário reformar as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende de quê? Da educação, né? Gente, despacha as coisas, não se preocupa com tantas coisas, só é material, né? A gente se preocupa tanto, e a bolsa voando, e o relógio não sei das coisas. Isso é bobagem. Desencarga um problema familiar, vocês ainda deixam problema. Vou deixar o problema para trás, é bobagem. O que vai mudar é a educação. Eu fico assim pensando às vezes quantas e quantas pessoas não erram por questões de ignorância, por não saber as coisas. Não saber. Às vezes não é maldade, não é questão da maldade, é questão da ignorância. E ouvir o outro, ouvir o jovem, ouvir os mais experiência, ouvir, ler mais, esclarecer mais. Não é ficar com esse pieguismo de falar televisão na minha casa, nada disso. Ver as coisas até para julgar. Ah, mas isso aqui não é legal, não faz. Então não vê, é simples assim. Quem tem jovem em casa, olha tudo, tem que saber tudo, tem que conhecer o TikTok, tem que conhecer tudo. Porque é isso que eles trazem para nós, então a gente tem que orientar. Como é que eu vou orientar? Como é que eu vou ter argumento para dividir? Tem que ver. Bom, isso aqui não é bom. Por que será que isso aqui não é bom? Vamos ensinar. Será que se eu ver isso aqui, eu estou fazendo bem para mim? Como é que eu fico depois disso assim? O que eu mais tenho de reclamações é pais que falam assim, a pessoa não para de jogar. Pô, gente, então não compra o jogo. Corta a internet, sei lá, faz qualquer negócio. Vocês são os responsáveis, não é assim que funciona.
Então não adianta reclamar. A gente tem que dar limite, tem que dar educação. Dentro de casa, mesma coisa. Por que tem que dentro de casa não está todo mundo gritando, berrando, fazendo o que quer? Eu não sei como é que eu sou brava, né, Marta? Dá para gritar lá não. Vocês gritaram, todo mundo tem ouvido, Deus deu dois para você escutar bem, e só ouvir às vezes e falar um pouco mesmo, né? Você vê como é que é a situação. Vou pular aqui, porque não vai dar tempo. Ele pergunta qual é o meio de destruir o egoísmo. A gente pode voltar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai falar, possuído de sentimento de caridade e amor ao próximo, um homem de bem faz o bem pelo bem, sem esperar paga algum. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas, mas quer que os outros, né? É lógico, gente, que é bom você elogiar. Você viu, eu fiquei toda feliz que a senhora falou assim, ó, frequentei lá, foi tão bom para mim, nos momentos tão difíceis, eles iam na minha casa, eles visitavam, olha que bom, é bom, é bom. Mas ela não colocou nenhum, não, mas é bom. Mas a gente faz isso esperando que a pessoa faça isso? O certo é não esperar. Até porque tem um livro de conta divino, né? Não tem que se preocupar com isso. E retribuir o mal com o bem e tomar a defesa do fraco contra o forte. Aí, lá no Evangelho também, ele vai dizer assim, a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Quando a gente perceber que o outro realmente é nosso irmão, quando a gente fizer desse cristianismo que a gente fica falando aí, né, de que somos cristãos e além do mais espíritas, aí a gente vai perceber que as misérias sociais elas vão acabar. Porque eu vou começar a fazer leis pensando no outro. Eu vou começar a entender que a escola, ela vai ser uma escola que ela faça com que o outro, um respeite o outro. E deixando bem claro que a doutrina espírita, ela entende a escola, as instituições de educação instrutivas, como escola laica, né? Depoimento do Álvaro Espino. Nós, espíritas, não temos aula de religião na escola, não tem professor. Mas a gente, quando está na sala de aula, lá no hospital, aonde nós trabalhamos, o nosso comportamento tem que ser um comportamento de cristão. Atender o outro, ouvir o outro não entendeu, explicar de novo. Hoje eu vi um rapaz assim, moço, como é que mexe? Não, vou ajudar o senhor, achei tão bonitinho. Ele, olha, pega na tela, maior paciência. Isso é comportamento cristão. Tá com paciência, porque deve ter pensado assim, um dia eu vou chegar a ser, né, idoso, vou ter necessidade, ou eu tenho parente assim. Então por que a gente ainda tem que aprender só pela dor? Não, a gente pode aprender pelo amor mesmo. Vou fazer para o outro porque eu quero que alguém faça isso comigo. E isso é bom, né? Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente não vai ter problema de fome. A gente não vai ter político corrupto. A gente não vai ter pessoas levando vantagem nas coisas. Por quê? Porque a educação vai ensinar para eles que não é essa lei divina. Quando a gente puder falar de reencarnação para pessoas que querem ouvir, é importante. Emmanuel deixa isso claro. Mas não impor. Mas é bom a gente falar. É bom a gente falar quando a gente vem aqui, a gente se sente bem. É bom a gente falar. Quantas pessoas já devem ter entrado para essa casa só porque estavam com problema e acabaram ficando e acabaram virando trabalhadores? Não que a gente precise de ter um trabalhador, porque ninguém precisa ser espírita para estar dentro de ser espírita, não. Ser espírita é ter comportamento de espírito, entender que eu estou reencontrando com algumas pessoas, que a gente precisa resgatar, ou a gente precisa fortalecer laços, porque quando a gente vai lá na questão 132, qual é o objetivo da encarnação? É o quê? Espiar, não é? A gente vai fazer as provas, mas a gente também vai fazer novas amizades, a gente vai contribuir com um processo mais rápido do progresso do mundo. Cada um tem uma parte para fazer.
Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Até sentado aqui, às vezes, podem, né, tá cansado do trabalho e tudo, mas a gente está com tanta boa vontade, a gente veio, só essa vibração, vocês não têm noção. O mundo espiritual aproveita. A gente não tem noção, né, da volta do mundo espiritual. E isso é importante. Para que a gente possa desenvolver mais o amor, porque nós somos cristãos. A gente vacila ainda, mas a gente é cristão. A gente ainda tem as dúvidas, mas a gente ainda é cristão. Às vezes a nossa fé é abalada, mas a gente é cristão. E por isso que a gente tem que ser fraterno, porque quando um cai, o outro tem que ajudar. Por isso que ele fala, do forte ajudar o fraco. Né? E hoje nós precisamos um do outro. Eu agradeço muito a Deus porque a gente está sempre assim, sendo auxiliado por muitas pessoas encarnadas, e eu nem sei quantas desencarnadas, porque a gente deve dar um trabalho espiritual. Mas graças a Deus. Então o que a gente tem que ter na nossa vida realmente é gratidão. Né? Jesus nos abençoe, que a gente possa retornar aos nossos lares com bastante vibração de luz, de paz, a gente possa ter saúde, né? Cuidar da saúde, cuidar daqueles que estão precisando da gente, porque a vida é isso aí, nós somos uma grande família, né? Passar a palavra ao nosso amigo ali, conhecido, ele já me conhece, né? A gente agradece a Eliane, a palestra dela sempre não é a primeira vez que ela não me conhece, mas eu já a conheço. Então, sempre com muita emoção, sempre com muito carinho com tudo que ela fala. A gente está com a campanha do agasalho. Se quem puder doar, a gente está aos domingos, de 9 às 10, né, na palestra de domingo, e às quartas-feiras, de 7h30 às 8h30. Cobertores novos ou em condições de uso, da mesma forma o agasalho. A gente também tem grupos de estudo na segunda, terça e quinta. Quem tiver interesse, é só mandar uma mensagem pelo Facebook que a gente adiciona, tá bom, gente? A gente vai encerrar com a prece e depois do trabalho de paz. A Eliane vai fazer a prece para a gente. Senhor Jesus, nós te agradecemos a oportunidade bendita de estarmos nessa noite, refletirmos mensagens, de buscarmos sermos melhores pessoas na terra. Mas ainda te rogamos, Jesus, que abençoe cada um aqui presente e também suas famílias, Senhor. Que todos possam ser visitados pelos amigos espirituais que está sempre nos velando, nos auxiliando na nossa caminhada. Que todos nós possamos, Senhor, ser fortalecidos pelo Teu amor para que caminhemos a favor das coisas boas, caminhamos para a qualidade, para continuarmos, Jesus, vencendo os obstáculos que a vida nos apresenta, porque sabemos que não estamos sós. Ampare também, Jesus, a vizinhança desta casa que abriga tantas pessoas. E a tantas pessoas que já passaram por aqui. E assim, Jesus, que possamos ser dispensados com tua santa paz. Assim seja. Graças a Deus. Aqueles que tiverem necessidade de paz, é só guardar. Os passistas, por favor.